estás vivo. Aleluia. É verdade, E como noiva, Pai. Senhor do Senhor, nós te aguardamos, Senhor. Tu és o noivo, Deus. Ó Jesus de Nazaré. Sim, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia. Agora podemos receber nosso irmão Ney. Agora. Nós chamamos. Irmão também. Quer dizer, Ney. Tem a frase. Não chora. Olha o Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Confesso, irmãos, que passei o dia todo pensando na palavra, né? Independente de povo pequeno ou povo grande, 2 ou 3 ou 4, uma plateia cheia, é sempre um desafio grande falar a respeito de Deus. De um ser que o salmista disse que antes de nós abrirmos os nossos lábios para expressar alguma coisa em relação a Ele, Ele já conhece o que iremos falar, né? E Isaías 59, ele fala o seguinte, que a mão do Senhor, elas não estão fechadas para que não possa abençoar o seu povo, nem tampadas seus ouvidos para que não possa ouvir o clamor do seu povo, aquilo que você pede. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44. Os irmãos que não têm a Bíblia podem compartilhar. Amém, irmãos? Amém. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Leamos mais uma vez, só para frisar o versículo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Amém? Gostaria que os irmãos fechassem os olhos nesta noite. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença que já sentimos neste lugar. E aqueles que não sentiram ainda, que nesta noite o Senhor possa fazer sentir, Senhor. Pois a Tua palavra diz que o nome do Teu Filho é chamado Emanuel. Quer dizer Deus conosco, quer dizer Deus presente. E por isso eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, porque onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria presente naquele lugar. Então, Senhor, além do Teu Espírito Santo, eu creio que também os Teus anjos estão acampados nesta noite ao nosso redor, porque foi dada uma missão a eles, Senhor. Eles queriam estar aqui, diz a Tua palavra, pregando, mas foi dada uma missão a eles diferente. Para nós foi dada a missão de transmitir a Tua palavra. Para nós foi dada a missão de pregar o Teu Evangelho, mas aos Teus anjos foi dada a missão de guardar a Tua igreja, de proteger, de guerrear por nós, Senhor. E nessa noite fala conosco. Sim, Que o Teu Espírito, Senhor, venha ministrar em cada coração, não eu, porque eu sou carne, sou matéria. Fala, Senhor, porém, não aquilo que nós queremos ouvir, mas fala, Senhor, aquilo que nós precisamos e a nossa alma necessita. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado Eu seja. disse que é um grande desafio falar sobre Deus, né? Eu quero usar aqui 20 minutos desse tempo. Deus é um ser muito grande, é um ser que, quando nós falamos acerca dele, né? Nós temos aqui uma Bíblia, tem vários livros, e o próprio Jesus mesmo disse que tudo que está escrito nela
os milagres que foram escritos, que foram registrados, é somente para que nós creamos que Jesus é o Filho de Deus, né? E que se tudo que foi feito através do próprio Cristo fosse registrado, não caberia em nenhum livro do mundo, porque seria muita coisa. Jesus fez tantos milagres que não estão contidos dentro da palavra. Ele fala que foram feitos vários, né? Mas nessa noite eu quero trazer aqui no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, versículo 44, a parábola do tesouro escondido. Uma parábola que para muitos é de difícil explicação. Mas quando se fala de parábola, quer dizer comparação. Jesus ele sempre falou do reino dele usando comparações, usando sermão. Por exemplo, ele sempre usava algo para fazer comparação a alguma coisa. Ele sempre usava algo terreno para fazer comparação ao mundo espiritual. E depois, quando os discípulos não entendiam, ele ia lá, chamava os discípulos e tentava explicar. Ele sempre falou por parábola, né, para que o povo entendesse acerca do reino dos céus. E aqui no capítulo de número 13, versículo 44, ele diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Dentro deste versículo, eu quero abordar dois assuntos importantes, que fala em relação ao próprio Cristo, para que ele veio nessa terra. E a segunda parte fala em relação a nós, que estamos atrás desse tesouro. Né? A nós não, porque nós já achamos, mas em relação a quem não encontrou ainda. O primeiro ponto aqui que eu quero trazer aos irmãos é o seguinte, quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que certo homem, né, ele veio de uma certa terra que ele já tinha um certo tipo de bem. E a Bíblia fala que ele estava procurando, ele estava à procura de alguma coisa valiosa naquele certo campo. E quando ele acha aquele tesouro, ele acha um tesouro valioso, né? O tesouro era tão valioso que ele disse, não, eu vou voltar na minha terra. Ele escondeu o tesouro na terra mais ainda. Voltou na sua terra, vendeu tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, da propriedade dele, da riqueza que ele tinha, vendeu tudo para comprar aquele campo. Agora eu faço uma pergunta para você nesta noite. Aquele homem vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele outro campo. Ele comprou aquele campo por causa da terra ou por causa do tesouro que estava na terra? Por causa do tesouro que estava na terra. Porque ele já tinha uma terra. Ele não precisava vender aquilo para comprar uma outra terra em outro lugar. Mas ele vendeu tudo que ele tinha para comprar um tesouro. Para comprar uma terra que tinha um tesouro dentro. Certo? Então ele já tinha uma certa propriedade. E uma coisa que eu venho trazer aqui para os irmãos é que o próprio Jesus, dentro da revelação desta palavra, ele não veio a esse mundo. A Bíblia fala que ele se despiu da sua glória, ele tomou forma humana. Ele deixou tudo que ele tinha, aleluia, ele deixou a riqueza do Pai, ele deixou a glória que ele tinha, se tornou em forma de homem, se materializou quando João fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele fala que aquilo que apenas era verbo, aquilo que era apenas palavra, veio através de Maria, reencarnou e viveu entre nós um dia, viveu entre os discípulos um dia. Né? E quando se trata acerca disso aqui, deste homem, se trata acerca de Jesus, né? Aquele homem, ele não comprou aquela propriedade por causa do campo em si, mas ele comprou por causa da pérola que estava no meio do campo, por causa do tesouro. Glória a Deus. Jesus, o que eu quero dizer para você nesta noite é que Jesus, ele não morreu por causa da terra. Ele não morreu por causa do carro que está passando. Ele não morreu por causa da ciclovia. Ele não deixou tudo que ele tinha por causa disso, não. Ele deixou tudo que ele tinha por causa das pérolas que existiam no meio do campo. Aleluia. E essas pérolas somos nós. Essas pérolas somos nós. Nós somos tão valiosos que ele foi capaz de dar o seu filho, unigênito, único, para morrer por nós. E uma coisa importante nisso aqui é que aquele homem, ele, como eu falei, ele não estava preocupado com a terra, com o campo, com o que havia de acontecer. Não, ele só estava preocupado com o tesouro. Foi por isso que ele comprou a terra.
E aqui eu trago a segunda parte desta palavra. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Né? Se era um tesouro oculto, escondido, então aquele homem estava procurando, ele estava à procura. Ele estava atrás de um tesouro. Né? Ele estava revirando. E quando ele acha aquele tesouro, a Bíblia fala que ele volta na sua terra. Eu quero trazer a segunda parte desse versículo aqui da seguinte maneira. Quando nós olhamos aqui em Marcos capítulo 5, versículo 25 e 26, a Bíblia fala acerca de uma mulher que, para você entender melhor acerca dessa parábola, a Bíblia ela traz uma história de uma mulher que ela vinha sofrendo já 12 anos de uma hemorragia. E aquela mulher, ela diz a Bíblia que ela vendeu tudo que ela tinha, irmão Ricardo. Ela vendeu, ela foi com o médico, ela gastou, quem sabe foi até no bruxo, no macumbeiro, e ela não solucionou o seu problema. Ela gastou tudo que ela tinha, ela gastou todo o bem que ela tinha, toda a sua riqueza. E ela não conseguiu solucionar a doença, o sangue dela não estancou. Era muito simples, todas as meninas chegaram no seu ciclo menstrual, vinha a sua menstruação, depois de uma semana ia embora e só depois no outro mês de novo. Mas aquela menina não, ela nasceu com aquele problema. Ela já vinha sofrendo com aquilo. Ela gastou tudo que ela tinha. O que eu quero trazer aqui para os irmãos nesta noite? Que quando aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia fala que ela saiu em encontro no meio da multidão. Ela sai sendo apertada, se arrastando, e ela toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia fala que ela é curada. Muitos hoje estão atrás da salvação, estão buscando essa pérola. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, no caso esta mulher, a dificuldade dela era a enfermidade que ela tinha. Mas talvez a nossa enfermidade, ou talvez a enfermidade de alguém, seja de uma forma diferente. Porque assim, às vezes nós buscamos, eu tenho um sonho, meu sonho é, vou comprar um carro. Meu sonho é ter uma casa boa na beira da praia. Meu sonho é ser multimilionário, ter alguma coisa grande, ter várias empresas. E a pessoa vai e ela consegue aquilo. E ela conseguiu, ela se alegra um pouco porque ela conseguiu aquilo. Eu vou dar o próximo passo para conseguir minha casa. Ela vai e consegue a casa dela. Depois ela vai e diz, não, agora eu tenho que virar multimilionário, que daí eu não vou precisar mais me preocupar com nada mais. As pessoas sempre estão em busca de uma felicidade, elas sempre estão em busca de algo melhor. Só que quando elas conseguem tudo, aquele vazio sempre vai permanecer dentro delas. É uma questão que eu e minha esposa, a gente sempre tem falado muito sobre isso, né? Inclusive, há muito tempo atrás, né, eu e minha esposa, a gente sempre falava o seguinte, que depois que a gente saía, voltava, sempre havia aquele vazio, aquela tristeza, nunca era preenchido com nada. E aqui neste versículo, aquele homem ele buscou, ele procurou, até que ele achou uma pérola preciosa. E ele resolve deixar tudo que ele tinha, que ele teve, e comprar aquele campo, e ter aquele campo para si. Ele não precisava de mais nada tendo aquele campo. Em relação a Cristo, nós não precisamos de mais nada. Quando nós temos a salvação, o que se tem nessa terra. Aquele homem que comprou aquele campo não foi por causa do campo, sim, foi por causa do tesouro que estava nele. E muitas pessoas estão buscando, estão indo atrás e não conseguem. Aquele vazio sempre vai ficar. Porque esse vazio só quem preenche é o Senhor Jesus. Esse vazio só quem preenche é Ele. É verdade. Ele que tem a palavra certa, Ele que tem algo certo para nós. Ele que faz a obra dele, não somos nós. Não somos nós que dizemos, eu vou fazer, eu quero fazer. Não, Ele que direciona os nossos passos. E uma coisa importante, quando nós encontramos Ele, como um dia nós encontramos Ele, essa pérola preciosa, nós até queremos alguma coisa, queremos comprar um carro, queremos ter algo mais, queremos. Mas só que aquela alegria, depois que nós tivermos tudo que nós queremos ter nessa terra,
aquele vazio ele não vai existir porque nós já temos Jesus. Amém. Ele já está preenchido com a presença, com a palavra dele. Porque quando Jesus ele entra na nossa casa, aqui dentro, ele começa a fazer morada. E quando alguém começa a fazer morada em uma casa, você chega ali em uma casa toda cheia de teia de aranha. Quando nós chegamos aqui, né, tinha aranha para todo canto, barata. Então quando você começa a cuidar de uma casa, eu vou comprar um barrigão ali, eu vou cuidar dessa casa, tem muita barata, eu vou matar esses insetos. Vou ali no banheiro, vou limpar, vou dar um grau aqui, vou ajeitar ali, você vai ver a casa vai ficar, como diz o cara, vai ficar top. Por quê? Porque você está cuidando da casa. Jesus, ele, e o mais complicado de tudo, e mais interessante de tudo é que quando você começa a mover as coisas, mudar de lugar as coisas, é aí que você vai encontrar sujeira. E a gente vai limpando devagar. Jesus não faz nada diferente disso. Ele começa a mover coisas dentro de nós. Ele começa a colocar coisas em lugar diferente. Ele começa a colocar... Minha esposa sempre fala que ela foi muito mudada através de mim. Porque eu sou um cara, eu confesso, sou difícil. E eu também fui muito mudada por causa dela, por causa dos meninos, por causa da minha irmã, por causa de tudo. Os nossos amigos que estão do nosso lado, eu sempre falo que nada mais é do que um martelo que ele está todo dia batendo ali para nos lapidar, para nos quebrar, para nos moldar. Porque lá no dia, no céu, a Bíblia fala que nós somos pérolas preciosas para o Senhor, mas nós temos que ser lapidados todos os dias. A pérola, para ser lapidada, ela tem que ir para a mão do lapidador. Ele vai cuidar, ela chega toda torta. O incrível é que quando o cara lá no garimpo, ele acha uma pedra de ouro, ela não vem perfeita, ela não vem com uma aliança perfeita, ela não vem com uma pedra, uma barrinha perfeita como lá nos Estados Unidos, né, ou nos outros lugares para fora. Vou te pagar em ouro. O cara vai lá com aquelas barrinhas tudo bonitinha. Não. Ela vai para a mão do ourife. Ela vai passar por um processo. E a igreja nessa terra está passando por um processo. Nós estamos passando por um processo. Então quando Jesus ele entra na nossa casa, ele começa a fazer isso. Quando nós encontramos Jesus, ele entra aqui dentro. E como eu disse, ele começa a mudar, ele começa a trabalhar. Voltando ao assunto da casa, quando ele começa a arredar e mover algumas coisas, aí você diz, nossa, mas eu não vou conseguir, é muito difícil, é complicado. E ele disse, não é complicado, não é difícil, dói. Tudo que ele muda dentro da casa dói, faz diferença. Só que uma coisa interessante é que quando alguém chega numa casa e vê uma casa arrumada, é outro nível, é outra coisa. Não, essa casa está arrumada, está perfeita, então aqui eu posso ficar. E por mais que ela esteja suja, ele vai lá e começa a limpar e disse, não, eu quero fazer morada aqui, porque ele disse para mim morar aqui. Amém. Jesus, ele entra no nosso coração e começa a fazer morada, ele começa a trabalhar, ele começa a agir. Né? Essa casa é sua casa. E nós abrimos ela para Jesus entrar. Todos os dias, todos os dias. Amém. Deixe Jesus entrar. Deixe Jesus entrar na sua casa. Queria que os irmãos ficassem de pé. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra. Amém. Amém, Deus. Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos.